Olá a todos, hoje venho falar da nossa sombra. Quanto mais eu gosto muito de batalhar neste tema da sombra, porque quanto mais nós encontrarmos distância entre nós e os nossos pensamentos, mais felizes vamos ser, menos sofrimento vamos ter. A maior parte dos nossos pensamentos fazem parte da sombra. E um treino que eu já faço há algum tempo, de antes quando comecei neste caminho espiritual, digamos assim, interior, hum, quando diziam nós não somos os nossos pensamentos, não somos a nossa história, não somos. Eu compreendia, isso fazia um eco em mim, fazia-me sentir bem este tipo de discurso, mas a verdade é que aquilo que eu senti era que não era. Uh, era uma coisa utópica. Eu não me conseguia distinguir dos meus pensamentos. E eu percebi que eu só podia. Todos os ensinamentos espirituais vão no sentido de ficar no presente e deixar os pensamentos ir, ou trocá-los, os negativos, pelos positivos, ou seja, domesticar a nossa cabeça. Só que durante muitos anos eu ainda acreditava nos pensamentos. Ou por outra, eu acho que durante muitos anos, portanto, este caminho espiritual começou de forma assim séria há 11 anos, eu acho que eu precisava ainda de pensar muito. Ou então eu achava que precisava. E eu, apesar de entender os ensinamentos espirituais de que o correto era largar os pensamentos, eu não conseguia abandoná-los. Uh, Talvez eu achava que era porque eu precisava que os pensamentos me traziam para a minha sombra e que não e que abandoná-los seria tentar passar etapas, tentar fugir de sentir o que havia para sentir. Mas na verdade eu acho que ainda era o meu vício no sofrimento, na dor, no stress que os meus pensamentos me causavam. E a crença, eu acho que era isto misturado com a crença de que era como se eu sentisse que deixar de pensar era ser negligente. Eu sentia-me culpada se eu não pensasse nas coisas que eu errei, em que tinha errado no dia anterior, por exemplo. E o que me angustiava era eu não conseguir pensar, porque a pessoa pode fazer uma digestão do dia, por exemplo, ao final do dia ou de manhã, pensar no dia anterior, fazer uma digestão, fazer uma triagem de aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, isto é digerir o dia e está certo. Mas depois a compulsão que nós costumamos ter, porque não sei a percentagem ao certo, mas já está estudado que acho que é à volta de 90% dos pensamentos que nós temos já tivemos outras vezes. Portanto, é como se fossem pensamentos compulsivos, é uma droga, estamos compulsivos naquilo. Então, eu pensava num determinado assunto, imagina, uma coisa que eu fiz mal ou que me fizeram mal. Depois tentava pensar com lógica no assunto. É preciso eu pedir desculpa a alguém, onde é que eu errei, então vamos tratar disto. Certo? Ah, tratava do assunto, ou não. Pronto. E aí podia fechar o assunto. Mas o que é facto é que eu pensava uma vez e depois passava o resto do dia ou os dias a seguir
sempre, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos, estamos a pensar na mesma coisa, sempre por ângulos diferentes, e de cada vez, portanto, eu já tinha pensado naquilo, de cada vez podia vir um detalhezinho mínimo, portanto, 1% de diferente, mas que eu me agarrava. Era como se fosse um prazer sádico em descobrir novos ângulos em que eu tinha sido mau, que tinham sido maus comigo. E por mais estudos interiores e espirituais que eu fizesse, era muito difícil largar os pensamentos porque eu achava que eu tinha que passar por aquilo, como se fosse uma punição, como se fosse uma forma de vida. Porque, na verdade, se nós temos a nossa parte adulta e temos a nossa parte de criança, da criança ferida, não é? E na verdade, a crença da criança ferida, muitas vezes, é de que nós não somos merecedores, de que nós não podemos ter direito a coisas boas, que nós não temos direito à paz, que nós não temos direito ao presente, porque de facto é um presente e as pessoas más não têm direito a presentes. Então, eu pensava naquelas coisas sem parar, de forma a punir-me, mas arranjava a desculpa que não era para me punir, era porque eu não podia furtar às responsabilidades de coisas que eu podia, uma má palavra a alguém, o que seja, o que fosse, coisas grandes ou pequenas, eu não podia furtar a isso. Então eu justificava aquela compulsão como uma coisa que eu estava a fazer de forma adulta, a ter que encarar as coisas que eu tinha feito ou que me tinham feito com lucidez. Mas na verdade era uma desculpa, é só para se ver como é que a nossa sombra, ou a nossa mente, ou o nosso ego, chamem-lhe o que quiserem, vem de forma sorrateira, consegue arranjar argumentos válidos e com sentido para nós justificarmos os maus tratos a que nos subjugamos com os pensamentos. Porque são de facto muitos maus tratos aquilo que acontece connosco e na nossa vida. É como se a pessoa de repente ficasse, os pensamentos, a pessoa estar sempre noutra, ou a pessoa até pode ir dar um passeio na praia, parece que está-se a fazer bem, mas como está sempre a pensar nas coisas sem conseguir sentir a vida, é uma forma de maltrato. Só que nós já levamos os pensamentos como uma coisa tão normal, tão comum, é tão normal as pessoas dizerem que não conseguem parar de pensar, que a cabeça não desliga, ou as pessoas dizerem eu sou muito mental e decidem que é assim. Eu sou muito mental e não há nada a fazer. Mas isso é outra forma ardilosa que o ego tem de arranjar uma justificação. É como se fosse eu sou muito especial. Não, eu é que não consigo mesmo parar de pensar. Eu é que não consigo mesmo meditar. Eu sou mesmo especial. Porque o especial dá para ser muito bom ou muito mau. Eu sou muito especial no bom ou sou muito especial no mau. Mas aqui há um fator comum, sou muito especial. E o ego adora isso. E adora também sentir-se vítima. Então a pessoa sente-se vítima da sua cabeça. Porque não consegue parar de pensar. E vive este drama constantemente. Então, quando eu comecei a perceber a distância, precisei de muitos anos, sou de compreensão lenta, há pessoas mais rápidas a fazer isto. A minha criança ferida eu deixei durante anos que ela ocupasse um espaço muito grande em mim. E o adulto ficava ali esmagado, era como se fosse uma criança mimada, tirana, que decidia e eu era refém daquilo, não é? Como muitos pais são de filhos mal educados e que os pais acham que não há nada a fazer porque ele é assim ou ela é assim e então nasceu danada, ela nasceu danada e então ela é assim que é e pronto, agora a minha cruz é esta. É o que a pessoa faz também com a sua criança ferida. A minha cruz é esta. Esta pessoa, ela nasceu assim,
Eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo parar de deixar de me culpar. Eu não consigo viver o presente. Então, quando nós começamos a curar essa criança ferida, nós começamos a achar que já somos merecedores de coisas boas. E na minha teoria, é aí que podemos começar realmente a entender e a absorver os ensinamentos espirituais. Até lá são só frases bonitas que faz um eco, mas depois na prática a gente não consegue pôr, pôr na prática. Porque é muito forte. Nunca ninguém nos ensinou a viver com a nossa sombra. Não há forma de não termos sombra. Aliás, se a gente for à rua, a gente vê que quanto mais sol há, mais sombra há. Então é natural que, para deixarmos vir ao de cima a nossa luz, que também haja uma grande sombra. E quando nós começamos a ir para a nossa luz ou para o nosso lado adulto, nós permitimos que a sombra possa entrar porque ela já não nos assusta, não é? Como um pai ou uma mãe adulta e saudável e no seu lugar e no seu poder, a criança pode ser muito mimada ou revoltada ou fazer muitas birras ou estar a passar por uma fase difícil que o pai não se vai perder, não é? Pode eventualmente ficar enervado, fica cansado, fica desgastado, mas não patina. Pode às vezes perder um bocadinho a razão ali, mas volta para o seu centro. E a criança vai sentir que toda aquela histeria vai estar contida em algo maior. E que ela até pode fazer aquilo, mas aquilo vai ter um fim. Ela aprende que aquilo para, não é? Todas as crianças querem poder. Todas as crianças numa casa querem poder. Mas se conseguem esse poder, não sabem o que fazer com ele. Porque não é suposto que uma criança tenha muito poder dentro de uma casa. Então, isto é como a nossa criança interior, ela quer o poder. Então, ela quer nos infernizar com pensamentos e com torturas. Isto é o que a criança ferida faz. Porque o que é que a criança ferida faz? Quais são as feridas, as maiores feridas da criança? Não é? Com muitos temos parecidas, outros, cada um tem as suas feridas, mas muitas de nós são as parecidas. O medo da rejeição, do abandono, do achar que não sou merecedora, do achar que sou uma farsa, que não sou suficiente. Então, se eu der muito espaço a esta criança interior, ela vai-me torturar com a sua lógica, mas é uma lógica infantil. É uma lógica que não é obsoleta, não tem sentido. Porque, mesmo que seja verdade, que eu seja culpada de alguma coisa, isso tem que fechar, não é? Como uma criança está no supermercado, quer muito, muito um brinquedo. Ela pode ter uma crise porque não lhe é dado o brinquedo e depois ela vai fechar aquilo. E a vida continua. Quando uma criança tem muito poder numa casa, essa birra pode demorar de manhã à noite num processo convulso. Porque sente que a mãe está nervosa ou o pai está nervoso porque a criança apanhou aquela vulnerabilidade da mãe e do pai que ficam nervosos ao sentir-se com pena da criança porque não deram, ao sentir-se culpados e porque hesitam. Então a criança encontrou uma brecha que dá para manipular. Porque é muito tentador, é para nós todos muito tentador manipular. Mas se encontrarmos uma frente forte, alguém que não permita isso, nós travamos essa manipulação. E é o que se passa com os nossos pensamentos.
Eles encontram esta fragilidade, nós a dizermos, não, eu sou muito mental, a minha cabeça não consegue parar. Ai, que eu estou tão ansiosa, ai, que os meus pensamentos não param, ai, estou tão triste. Fiquei o dia todo triste, como se não houvesse nada a fazer. Porque a cabeça é que manda, se ela está a pensar pensamentos tristes, então eu vou ficar triste, porque eu não posso fazer nada. Não é? Como a mãe diz da criança, não posso fazer nada, ela é assim, ela está... eu só espero que ela agora não faça birra porque não há sobremesa. E estão todos a torcer para que a criança dê uma brecha. Então a criança tem um espaço imenso ali. É o que acontece com a nossa criança ferida, com a nossa mente, com o nosso ego, como queiram chamar, com a nossa sombra. Então, quando nós aprendemos a lidar com isso, a ir para o nosso lugar, para a nossa força, vai começar a ser fácil travar a criança. Os nossos pensamentos dizer assim, agora já está pensado isto, já está resolvido. Se eu tiver que pedir desculpa a alguém ou se eu tiver que pedir explicações a alguém, eu vou pedir, não há problema nenhum. Já está resolvido. Agora vamos passar para outro assunto. Começar assim. Mesmo que a cabeça não pare, pelo menos começar a mudar de assuntos. Depois vamos a perceber que, à força de ignorarmos alguns assuntos, eles começam a ficar mais fracos e começam a pedir menos atenção. Então isto é uma alegria. Porque nós descobrimos pela primeira vez, porque ninguém nos ensinou, enquanto no Oriente tudo isto já é muito mais falado e trabalhado há muito tempo, no Ocidente aqui é muito novo todo este discurso de que nós temos uma palavra a dizer sobre o que acontece na nossa cabeça. Então, com o tempo, se nós ignorarmos com consistência, mas lá está, eu só consigo ignorar se eu já achar que mereço. E como é que a pessoa pode curar esta criança ferida? Pode começar, por exemplo, por escrever com lógica. Porquê que eu sou assim tão má? Se eu, por exemplo, se a pessoa se achar, se for essa uma questão que a pessoa acha que não é merecedora de coisas boas, não é, reparem uma coisa, não é ao nível superficial, tá bem? Ao nível consciente nós achamos que somos, ao nível da lógica, nós achamos que somos merecedores, mas eu estou a falar de outra coisa, é ao nível mais inconsciente, é ao nível mais subtil. E como é que a gente nota? Eu até posso dizer que eu me dou valor e que eu gosto de mim, que eu tenho autoestima, mas se na verdade, mas a minha vida é que vai denunciar se isso é mesmo verdade ou não. E se de facto eu acho que eu não sou merecedora, se eu estou sempre a pensar com pensamentos negativos, compulsivos, então isso já é denunciador do quanto eu acho que mereço, porque eu estou a criar isto a mim mesma. Parece que é uma coisa que vem de fora, mas sou eu que estou a criar isto a mim mesma. O mesmo que acontece numa família em que a criança é que domina tudo naquela casa. E mesmo que a mãe tente ir para a vítima, pois ela nasceu assim, ela lá no fundo sabe que por alguma razão ela não está a ir para o seu poder, para o seu lugar. Então a criança não sente que ela é um travão para nada. Ou sente que a mãe descompensa de cada vez que a criança está a fazer uma birra e, portanto, a criança acha que a mãe é mais criança do que ela e, portanto, encontra ali uma margem. Ou a criança sente medo na mãe, medo do que é que a criança vai fazer. Então a criança encontra outra margem. Então, como eu estava a dizer há bocadinho, quando os pensamentos, quando nós vamos começando a ignorar, quando nós vamos começando a acreditar que merecemos, e lá está, podemos ir escrevendo, porquê que eu não mereço? Que coisas horríveis é que eu fiz para eu achar que eu sou isto tudo de má? Isto é mesmo real? E mesmo que seja, mesmo que eu de facto tenha feito coisas más ou que não seja merecedora, quais foram? É preciso pedir desculpa a alguém? Se não for possível pedir desculpa ou se não fizer sentido,
Eu fazer um luto em mim mesmo. Eu poder escrever uma carta que posso depois queimar, fechando o ciclo daquela história. E a vida segue. Quando nós entramos na nossa parte adulta, nós começamos a perceber que os adultos conseguem avançar com a vida. A nossa parte criança é que fica presa. Presa àquilo que devia ter sido. Presa ao medo daquilo que pode não vir a ser. Isto são fantasias, coisas adolescentes. Os adultos pensam uma vez nas coisas e depois o futuro entregam, têm sabedoria já suficiente para saber que, não, que é melhor desistir de controlar as coisas, e em relação ao passado, começa a fazer as pazes com o passado. Isto é que é trabalhar a nossa autoestima. E aí os maus tratos interiores vão começando a acabar. E aí os pensamentos, nós vamos desistindo de alguns temas e de cada vez que o tema vem, aquilo dói, dói, dói. E a pessoa se diz assim, obrigada minha cabeça, que estás-me a querer levar por aí, obrigada por me teres lembrado, já pensámos isto ontem, ou há 10 minutos, já está resolvido. Ao princípio custa, porque depois a cabeça a gente diz isto com suavidade, não é com brutalidade, que vamos dizer, já não vou pensar nisto, não, é com suavidade. Já não vou pensar isto. Então a cabeça vai vir por portas travessas e vai arranjar outros argumentos que vão parecer sedutores, vai mostrar outros ângulos que nos vão seduzir a ficar naquele tema outra vez, agora com uma coisa mais refinada, que nos vai mostrar que somos mesmo maus, agora por um ângulo novo, mesmo assunto, mas um ângulo novo. E a gente cai. E não é preciso, às vezes, quando eu vejo, no meu caso, que é um tema forte e que não dá para ir pondo de lado, eu sento-me e digo assim, então vá, venha esta dor, ok, estás-me a querer lembrar isto, venha esta dor daquilo que eu estou a pensar. Portanto, eu transformo, em vez de sentir, em vez de pensar os pensamentos, eu sinto os pensamentos e fico a sentir aquilo no corpo. O tempo que for preciso, mas normalmente é 2 minutos, 6 minutos, a pessoa aquilo, ok, já fiz este luto, já vi que isto foi uma coisa chata que eu fiz ou que me fizeram, pronto. Agora vou. É preciso muita coragem para seguir em frente. Agora vou seguir em frente. E se o pensamento vem daqui a 10 minutos, outra vez, a gente diz assim: eu não te estou a querer proibir de vires. Tu podes vir as vezes que tu quiseres. Mas isso já foi digerido. Porque quando o corpo digere, a cabeça não precisa de pensar tanto naquilo. A cabeça só pensa muito naquele assunto porque o corpo se está a recusar de querer passar daqui para aqui. Então o corpo é como se fosse um filtro e que vai deixar. Nós precisamos de sentir a vida. O universo quer que a gente sinta a vida como ela é. Então nós precisamos de sentir a vida. Então é passar daqui para o corpo. O corpo é o instrumento de sonho. Enquanto ficar tudo aqui na cabeça, ficamos neuróticos e o cão atrás da cauda. Não dá. A gente está sempre. Quando a gente passa daqui para aqui, já houve uma digestão e os pensamentos aqui já vêm mais puros, mais depurados, era o que eu queria dizer, mais trabalhados. Já não vêm com o lixo todo. A gente aqui é que limpa o lixo. Um grande beijinho e até à próxima.